Quando uma pessoa vai liderar outros líderes, será que muda alguma coisa? Eu quero compartilhar com vocês 3 pilares do líder de líderes e também como esses 3 pilares ajudam esse líder a inspirar, desenvolver e conduzir outros líderes. Vem comigo na reflexão de hoje. Bom, o primeiro passo é a gente relembrar aqui a definição de líder. Vale lembrar que aqui no canal nós temos centenas de vídeos e a maior parte deles fala sobre liderança. Então, de uma forma sucinta, o líder é aquele indivíduo mais apto que conduz os demais na realização de algo, ou seja, é aquele que tem mais preparo. Então, lidera naturalmente aquela pessoa que está mais preparada naquele contexto. E lidera os demais porque os demais enxergam nessa pessoa mais condição dela nos conduzir da forma mais adequada possível. Isso acontece em todas as áreas da vida. Isso acontece também na natureza, isso acontece se você assistir os filmes, ou seja, qual é o indivíduo mais apto naquele contexto? Acaba liderando os demais. Então, é importante a gente compreender que essa é a essência, ou seja, o nível de preparo, o nível de aptidão. Mas, Gilberto, meu chefe não é tão bem preparado para estar na função dele. Então, nem todos os chefes são líderes. Às vezes a pessoa tem uma posição dentro de uma empresa, mas ela não lidera, ou seja, as pessoas não escolhem seguir aquela pessoa. Aqui nós não estamos falando de obediência, né? Nós estamos falando de liderança, onde as pessoas são livres e escolhem então seguir aquela pessoa que tem mais aptidão. Então esse primeiro conceito é muito importante para a gente entender bem sobre por que os 3 pilares serão apresentados aqui. Bom, quais são então os 3 pilares do líder de líderes? Bom, primeiro preparo é o preparo intelectual, ou seja, a capacidade do indivíduo de analisar o contexto, de pegar informações, processar essas informações, tanto em abrangência como em profundidade. Ou seja, aquela pessoa que olha o que está acontecendo e identifica então as sutilezas para saber exatamente que caminho deve ser seguido, por onde nós temos mais chance. E essa pessoa, então, quando faz as perguntas e quando propõe as coisas, ela propõe como essa abrangência, essa profundidade, de um lugar que os demais falam, uau, é verdade, eu não tinha pensado por esse ângulo, nossa, que legal, isso faz todo sentido. E é por isso que, naturalmente, ela acaba liderando. O seu nível de preparo para dizer o que está dizendo e a forma como argumenta sobre o que está dizendo ajuda os demais a perceberem que realmente é o que faz mais sentido naquele momento. O segundo preparo, o segundo pilar, é o preparo emocional. O que significa isso, Gilberto? Significa o seguinte, a pessoa está lá no dia a dia, é caos, é incerteza, é complexidade. Você olha para a pessoa e ela está bem. Ou seja, ela lida com aquilo com uma certa condição, uma certa estabilidade emocional. Você vê todo mundo nervoso, estressado, e aquela pessoa lidando com firmeza. Talvez ela também não saiba nem como resolver a parada, mas ela está segura que junto com os demais nós vamos encontrar uma solução. Então esse preparo, essa condição de se manter estável diante do caos é fundamental. Quanto mais você vai liderar outros líderes, quanto mais preparados são os líderes que você vai liderar, maior tem que ser o teu preparo emocional para lidar com isso. E também o último pilar, o terceiro pilar, que é o preparo físico. O que é isso? Saúde, teu organismo. Você precisa ter vitalidade, energia, condição para que você possa então estar junto com aquela equipe performando, ou seja, para você liderar outros líderes, você precisa ter a condição de estar junto com eles. Mas, Gilberto, a parte física, até entendo que na época das cavernas isso talvez fosse uma coisa importante, mas hoje em dia, sim, porque tudo depende do contexto, né? Por exemplo, se você está numa quadra de basquetebol, num campo de futebol, se a gente está falando de atletas, naturalmente, aquele que tem um preparo físico, uma condição de performar melhor, ele pode fazer uma influência maior. Agora, também é importante que ele tenha preparo emocional para lidar com a pressão do jogo e também é importante que ele tenha preparo intelectual para ele poder saber fazer as jogadas e organizar as melhores táticas junto com o time. Agora, se a gente está falando de um neurocirurgião que faz cirurgia todos os dias em um hospital, que conduz uma equipe de enfermeiros e outros médicos junto com ele, naturalmente aqui talvez você vai colocar um peso diferente. Por quê? Porque o indivíduo aqui tem que ter, além de bastante conhecimento, também preparo emocional para lidar com pressão. Porque é o relógio, condições do organismo do paciente que está ali deitado, mais as condições dali que a gente tem das pessoas que estão trabalhando com a gente, os equipamentos, às vezes não tem os equipamentos necessários, então o indivíduo ali tem que saber lidar bem com isso. Mas também é importante que ele tenha a parte física, porque há cirurgias que duram às vezes 12 horas, 14 horas. Imagina o indivíduo ficar em pé fazendo cirurgia esse tempo todo. Agora, se você fala de um executivo, um alto executivo dentro de uma organização que está conduzindo uma área da empresa, você vai falar assim, pô, o cara tem que ter preparo intelectual, tem que ter preparo emocional e também tem que ter saúde, porque senão o cara não aguenta o batente, a puxada é grande. Então veja, esses 3 elementos
eles estão totalmente interconectados. Fala, qual o mais importante? Claro que, dado o contexto, um deles pode ter mais relevância que outro. Mas, se você olhar para o contexto geral, o importante é que você seja o indivíduo mais preparado nessas três dimensões, nesses três pilares. Então, se você quer liderar outros líderes, é muito importante que você olhe para isso. E aqui apenas uma curiosidade, né? Vamos refletir sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, pela teoria do cérebro triuno ou trino, são três estruturas. Um cérebro reptiliano, que conversa mais com a parte autônoma do nosso organismo, né, ligado mais à parte física. Nós temos um cérebro chamado límbico, que é a estrutura límbica mais ligada à questão emocional. E nós temos o neocórtex, que inclui aí o córtex pré-frontal, conectado com essa parte de raciocínio, de estar consciente, ao mesmo tempo toda a parte cognitiva. Então o cérebro também está dividido nessas três dimensões. Fazendo uma analogia aqui, um líder de líderes precisa ter um bom preparo nesses três pilares, atuando da forma mais ativa possível com toda a sua capacidade cerebral diante de cada contexto. O nosso nível de preparo determina até onde vai a nossa liderança. Quarta-feira que vem a gente espera aqui com uma nova reflexão. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.